Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Priscila de Souza, fisioterapeuta, e hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, né? Os andadores infantis. E foi então feita uma lei proibindo alguns andadores infantis, e a ideia dessa aula é dizer por que foi proibido e se existe uma outra opção de andador. Então, se você ainda não segue o canal, comece a seguir, peço gentilmente para que você siga para a gente continuar a gravar aulas como essa. Vamos lá? Então, como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre os andadores infantis e a gente precisa entender o motivo, né, do que teve essa proibição desse uso de alguns equipamentos. Então, essa proibição partiu, né, a ideia após uma publicação de um artigo científico europeu em 2002, onde os parlamentares destacaram os riscos desses andadores infantis. E nesse artigo científico, eles observaram que deu uma entrada no hospital por conta desses andadores mais de 2.000 crianças, provocando o uso do andador versus acidentes, né? Então, a partir daí, criou-se a Lei 58/23. Mas, Priscila, qual é esse andador? Por que desse andador, ou se ainda existe a venda ou não? Sim, ainda você acha a venda desses equipamentos em lojas infantis, em lojas de equipamentos para bebês recém-nascidos, mas existem outros modelos que incentivam o andar de uma forma mais segura e dentro de um padrão de segurança. E qual é o andador que eu estou falando e qual é o andador que gera essa polêmica? É exatamente esse andador que está aí nessa imagem, né, aqui embaixo, e que é quando a criança ela senta, né, em cima de um paninho e os pés ficam, não há descarga de peso na região do quadril e a criança permanece quase na ponta do pé para se movimentar. Então, que na verdade exige uma certa descarga de peso no quadril e ela não realiza a deambulação de uma forma correta, tá? Agora, a sociedade brasileira pensando, nessa biomecânica, né, desse tipo de andador, a Sociedade Brasileira de Pediatria afirma ainda que o andador ele prejudica etapas muito importantes do desenvolvimento motor, por exemplo, como engatinhar e até mesmo a criança se equilibrar e adquirindo todo o equilíbrio, né. A gente sabe que conforme a criança vai amadurecendo, vai crescendo, ela vai adquirindo posturas, né? E essas posturas elas são sequenciais. Então elas precisam vivenciar algumas posturas para adquirir um músculo mais forte. E uma vez a gente pulando algumas etapas, usando o andador de forma precoce, a gente deixa essa criança numa zona de conforto. Então, um dos motivos também e não incentivar o uso desses tipos de andadoras é exatamente isso, a gente promover uma diminuição de descarga de peso de membros inferiores, talvez até ausentar o engatinhar e a criança entrar numa zona de repouso e atrapalhar o desenvolvimento motor, né, que essa é um dos grandes motivos aí que a gente tem que ficar atentos. E como profissional da área da saúde, fisioterapeuta e que trabalha com reabilitação neurofuncional, e independente, né, da especialidade, mas a gente manter a importância aí do desenvolvimento motor, né, dentro de um padrão de normalidade, a gente respeitar as fases de estímulo de cada criança. E quando a gente fala, vou falar sobre andador, vou falar sobre desenvolvimento, sempre vem essas perguntas, né? Poderia compartilhar conosco a relevância da fase de engatinhar e desenvolver o equilíbrio durante o processo do desenvolvimento? Então é exatamente isso, a gente precisa respeitar a fase da criança. É claro, né, que aquela criança que passa por todas as fases, eu digo que como se fosse no livro, né, é sensacional, mas algumas crianças pulam algumas etapas, né? Então não engatinham, mas porém se locomove de uma forma, né, do arrastar
o do pular com a bunda, e mas assim, de alguma forma ela está recrutando essa musculatura, né. Obviamente que é importante uma avaliação de um profissional para que veja os marcos motores dessas crianças, mas sobretudo a importância que eu quero deixar aqui é não colocar o andador precocemente, porque se a criança não tem nem ainda controle de tronco, muito menos ela vai conseguir andar. Então, por isso que as fases do desenvolvimento, a criança começa a fazer o semi-rolar, depois ela faz o rolar 100%, depois ela faz o apoio das mãos, na cama, levanta a cabeça e consegue fazer extensão. Isso tudo é um tipo de recrutamento muscular respeitando cada fase. Depois ela vai para o semi-ajoelhado, ajoelhado, depois vai para o ajoelhado, semi-ajoelhado e até ficar em pé. Então, se a gente observar, ela vai passando por estas fases e para passar por estas fases, ela precisa de um recrutamento muscular muito importante e já sendo de fato recrutado. Então, se a gente inclui qualquer equipamento que possa avançar essas etapas, a gente pode ter um efeito negativo, tá bom? E, ok, Priscila, já entendi que alguns andadores, esses andadores, principalmente aqueles que é como se fosse uma gaiolinha, estão proibidos. Mas quem pode recomendar, quem pode indicar andador? A criança não vai poder usar mais andador? Como que funciona isso tudo? Existem dois tipos de andadores. Os andadores, né, os lúdicos, que auxiliam na marcha das crianças e que já estão, os novos já estão regulamentados, então, são andadores que a criança não fica sentada no andador e, de fato, é um apoio para que as crianças possam segurar e se locomover, empurrar, né? Então, eles são, geralmente, eles estão sempre associados a um brinquedo e tem uma questão lúdica muito importante que gera uma atenção para a criança. E o outro ponto são os andadores terapêuticos, os andadores que são utilizados dentro do processo de reabilitação física das crianças que têm movimentos atípicos ou alguma deficiência e que precisam usar andadores específicos, andadores terapêuticos, tá? Então, quem pode indicar e quem não pode, enfim, é sempre importante a orientação de um profissional da área da saúde. Mas quando a gente fala de andador terapêutico, aquele andador que é utilizado na fisioterapia, no centro de reabilitação física, esta avaliação deve ser realizada com um profissional fisioterapeuta e que entenda sobre marcha e que faça então a prescrição correta, até do tipo de andador, como ele vai andar, essa orientação, se esse andador vai ser com rodinha, sem rodinha, articulado, fixo, tá? Então tem muitos tipos de andadores terapêuticos, mas o que eu quero trazer para vocês hoje nessa aula é falar dos andadores mais lúdicos, os andadores utilizados aí que são vendidos em lojas de bebês recém-nascidos, lojas de crianças, diferente dos outros andadores que são vendidos em lojas de equipamentos hospitalares, de andadores terapêuticos, tá bom? Então, na dúvida, procure sempre um fisioterapeuta para conseguir orientar melhor qual andador e, se possível, orientar se está na fase exata para utilizar esse andador lúdico, tá? Então, para fechar, né, essa aula falando sobre os andadores, as polêmicas, o que está autorizado, o que não está, é justamente a grande polêmica é a gente proporcionar mais locomoção para uma criança que ela não está dentro da janela de desenvolvimento para andar, e aí ela acessar lugares ou locais em que ela se coloca em risco. Um dos grandes exemplos é essa foto aqui na imagem ao lado, né, que é a criança, ela começa a andar pelos cômodos, pelos locais, e aonde que ela vai estar presa, e aí ela passa por escadas, e aí ela não consegue manter esse equilíbrio ou se segurar, e aí provocando um acidente, né? Então, o resumo dessa aula é a gente se preocupar, o que a gente vai oferecer para essas crianças, tomar muito cuidado e, na dúvida, procure sempre um profissional da área da saúde que vai te ajudar sem sombra de dúvida, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Quem ainda não segue o canal, peço gentilmente novamente para que vocês possam seguir, deixe acionado o sino, que assim que eu postar outras aulas, você vai ser notificado. E se essa aula foi legal, comenta aqui pra gente, curte e divulgue o canal também para quem precisa, amigos, colegas, profissionais da área da saúde, mães, por exemplo, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.